Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, chegamos na reta final. Foi uma semana da arte da relação, onde nós aprendemos bastante. No primeiro dia, nós estudamos sobre as emoções e uma das coisas mais impactantes que o tema emoção traz é que ela é o start de todas as coisas, né? É a partir do estudo das emoções é que nós vamos conseguir chegar lá no pensamento, ordenar esse nosso pensamento para que a gente possa desenvolver efetivamente as relações humanas. E a gente viu lá no dia das emoções as pré-emoções, quando é mais fácil intervir, quando é mais fácil dar significado para aquilo que estamos percebendo e retirarmos dessa interpretação os nossos sentimentos, que foi o tema do nosso segundo dia. E nos sentimentos nós falamos bastante sobre os sentimentos positivos, os superiores e os inferiores, e como deveríamos estar diante do desafio de vigiar esses nossos sentimentos, porque é deles que vai nascer os pensamentos que conduzem um comportamento do bem, um comportamento evolutivo. No terceiro dia, tratamos das virtudes, que daí é o nosso brotar de asas, é o nosso florescer, e tudo isso dentro dessa ideia de semear, semeando emoções, semeando sentimentos, semeando virtudes, e essas virtudes então iriam internalizar de forma definitiva o nosso aprendizado emocional, transformando a nossa vida num reflexo de plenitude, de vida extraordinária. E ontem nós trabalhamos semeando equilíbrio diante dos opostos. Então, trabalhamos as situações polarizadas, a dificuldade que isso gera para a nossa mente, deixa a nossa mente engessada, rígida, difícil de conquistar voos mais plenos e uma qualidade de vida superior. E hoje, não menos importante, eu já vinha falando desse dia e dando alguns spoilers pequenininho antes, que esse dia ele é muito especial porque tem o desafio, o compromisso de estarmos semeando a paz. E a paz é um estado elevadíssimo de vida. E é isso que nós vamos estar trabalhando hoje, semeando a paz, mesmo diante de conflitos existenciais. E quando a gente fala dessa dificuldade da paz, e ainda eu coloco como contrapeso a dificuldade, as barreiras que nós colocamos por conta dos conflitos existenciais, apesar dessa dificuldade que é notória, nós vamos entender que o primeiro passo é o mais impactante e a gente já andou bastante até aqui. A gente já deu sentido a essa nossa caminhada, porque nós nos compreendemos, nós falamos sobre o que sentimos, nós definimos quais serão as próximas diretrizes, nós nos conhecemos melhor. Nós andamos tanto que a nossa autoconsciência ela já ficou desperta. De segunda-feira até aqui nós já somos pessoas diferentes. Né? Da aula 1 da arte da relação até a aula de hoje, que é a aula derradeira, a nossa despedida, nós andamos bastante. Então, apesar do convite bastante desafiador, que é a busca pela paz, é construir a paz, semear a paz todos os dias, nós já demos o primeiro passo impactante e nós já andamos bastante. Então, nós já estamos despertos, estamos a caminho de uma maturidade psíquica e, com certeza, vamos terminar essa semana muito diferente do que nós começamos. E eu volto a lembrá-los que essas aulas estão todas disponíveis no YouTube e vão continuar lá. Eu já vou estar tornando elas públicas a partir de hoje, porque ela está necessário o link, né, pela lista do privado, mas agora estarão todas públicas. E há o acesso à Classroom. Então, usem a sala de aula virtual que eu criei para vocês. Lá tem algumas meditações guiadas, tem todas essas transparências, tem o resumo da aula e, além disso, tem alguns exercícios de neurociência que vão colaborar bastante com vocês. Em especial, na aula de hoje, eu trouxe os exercícios de neurociência para esse vídeo. Então, a gente vai encerrar com uma proposta de exercícios e de prática, que é para deixar vocês com vontade de visitar a Classroom para pegar os exercícios das aulas anteriores. Bora começar?
Boa noite, então, para quem está entrando, começando a assistir agora, de olho no nosso tema. Semeando a paz, mesmo diante dos conflitos, dos conflitos existenciais. Vamos saber, então, um pouquinho sobre o nosso destino. O destino da humanidade é sempre a plenitude. Por meio de nossa ignorância ou má utilização das nossas competências e recursos, trazemos para nós mesmos resultados como sofrimento e como dor. A felicidade, ela pode ser conquistada por qualquer um, mas ela é resultado de esforço pessoal, dedicação de tempo e principalmente resistir às frustrações. E aí, gente, a gente já tratou isso nas outras aulas, mas só para lembrar que resistir às frustrações é aceitar que tudo é um semear e que por ser um semear, algumas sementes não florescerão, mas não tem problema, porque eu sou o agricultor, eu sou o cultivador e eu estou aqui no caminho ainda, então eu posso recomeçar o processo e novas sementes florescerão. Então, entender que frustrar-se, ter algumas expectativas não atendidas, faz parte do processo. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre quais são essas frustrações ou obstáculos que nós mesmos trazemos para a gente por conta das nossas más escolhas, por conta da má utilização dos nossos recursos que nós trazemos e que impede a nossa plenitude. São os conflitos existenciais que nos desorientam e formam uma barreira enorme. Preguiça, raiva, medo, sentimento, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobia, morte. São inúmeros os nossos conflitos sociais diante da sociedade complexa que nós vivemos na atualidade. Como nos outros encontros, nós não podemos falar sobre todos os conflitos existenciais nessa uma hora que a gente tem programado para tratarmos o tema. Então, esses que eu marquei em vermelho são os temas que nós vamos trabalhar. Mas antes de entrarmos no conflito, que é o que serve de barreira e obstáculos para chegarmos na plenitude, porque o nosso objetivo é alcançarmos a paz. E essa paz nós vamos alcançar a partir de alguns saltos na nossa desenvolvimento emocional. E o primeiro é entendermos o real sentido de sermos felizes. Então, escolhendo as sementes para plantar. Felicidade, ela é possível para todo mundo, mas necessita de empenho e vigilância. Existem fatores fisiológicos que garantem a nossa felicidade, a nossa produção de dopamina, de serotonina, entre outros hormônios. Então, nós temos áreas específicas do cérebro que são capazes de estimular essa produção hormonal e traduzir isso num sentimento de felicidade. Então, o nosso corpo garante felicidade. Do mesmo jeito que o nosso corpo garante a vida com o bater do coração e o movimento cardiorrespiratório. Então, o nosso corpo nos garante respirar, nos garante ter vida e nos garante felicidade por condições fisiológicas. Mas nós precisamos ir além dessas condições fisiológicas, precisamos fazer um pouquinho mais. E aí, então, E aí eu trago para vocês mais alguns pontos sobre felicidade. A felicidade, ela é desencadeada pela harmonia, dever cumprido, retidão moral, virtudes. E assim o cérebro produz dopamina, serotonina, noradrenalina e todos os hormônios afins que vão ativar nossas áreas do cérebro para produzir a felicidade. Então, nós temos, sim, momentos importantes de vida ligada ao ser, que é essa realização moral, que é esse expandir das nossas virtudes, e é por isso que as aulas anteriores faz todo sentido agora. Para que eu possa ser feliz, eu preciso desses componentes fisiológicos que eu já tenho e preciso ter uma harmonia
com a minha psique. Eu preciso estar conectada com as minhas verdades para que eu possa ter esse sentimento maior de felicidade. E quando eu tenho felicidade, quando eu me sinto feliz, então eu conquisto verdadeiramente a paz. E aí, gente, eu tenho uma história para contar para vocês. Eu espero que vocês gostem bastante e que vai retratar essa nossa ideia de felicidade. Conta-se que Solon, o maior sábio da Grécia no tempo dele, ele, em um banquete que foi oferecido pelo rei Gresso em Sardes, capital da Lídia, teria sido interrogado pelo monarca. Então, o rei Greco perguntou para o Solon que ele era, porque o rei Greco, ele foi um dos homens mais ricos da sua época. Então, ele pergunta para o Solon que, na opinião dele, considerando que ele era um visitante muito ilustre, qual seria a pessoa mais feliz da Terra? Sem perturbar-se, o pensador, após ter estado na sala dos tesouros reais, referiu-se que houvera conhecido em Atenas um jovem de nome Telos, que após cuidar da genitora enferma, acompanhando-a até a morte, entregou o restante da existência à defesa da sua cidade. Algo frustrado, o rei vaidoso retornou à carga, indagando-lhe então quem seria a segunda pessoa mais feliz do planeta, recebendo outra resposta desanimadora. Quando foi afirmado por Solon que ele houvera conhecido 2 jovens em Atenas, cuja existência fora notabilizada pela elevação moral e pela grandeza de sentimentos, que se imolaram para defender a cidade. Sentindo-se subestimado, o rei Gresso, que confundia poder com harmonia interna, propiciadora de felicidade, não escondeu a sua desconsideração, com que passou a tratar o convidado, dele havendo escutado que nunca se olvidasse do castigo do tempo, isto é, da fatalidade da própria vida, que altera os comportamentos, ocorrências e circunstâncias de maneira tão prodigiosa quanto inesperada. E Gresso, na sua guerra trágica contra Sírio, o rei dos persas, viu a sua cidade incendiada, seus tesouros roubados, aqueles mesmos que Solon havia visitado na sala dos tesouros. Ele foi preso e levado à fogueira. Quando se referiu a Solon no justo momento em que passava o conquistador, que também simpatizava com o filósofo, e indagou-lhe a causa pelo qual enunciara que o sábio tinha razão, porque Greso, ali preso na fogueira, antes de ser acesa, ele disse: Solon tinha razão. Então, explicando-lhe o que houvera acontecido, Ciro foi tomado de compaixão pelo vencido. Libertando-o, enquanto exclamava a respeito da possibilidade de algum dia cair na mesma situação de Gresso, esperando receber complacência do seu triunfador, nomeou Gresso seu auxiliar, que lhe prestou relevantes serviços, e continuou o trabalho na corte persa após a morte de Ciro, quando foi substituído pelo seu filho Cambises. O castigo do tempo é a inexorabilidade do progresso, das transformações incessantes a que tudo e todos estão submetidos. E aí, lembrando vocês que Solon tinha dito que o tempo era o senhor de todas as coisas e que ele trazia consigo o próprio castigo. E quando o Gresso perguntou para ele quais eram as pessoas mais felizes da Terra, o que o filósofo estava tentando dizer para ele é que a felicidade está além das coisas que você pode ter, mas sim presente naquilo que você realmente é. Porque você, destituído dos seus bens, você ainda deve ser feliz. A felicidade não está mais no ter, mas sim no ser. E que no primeiro momento o Greso não entendeu. E ele foi entender isso na sua hora derradeira, e exatamente a sua compreensão e citar esse filósofo
é que deu a ele uma nova oportunidade de escrever a sua história. Então, o que nós vamos fazer para semear a paz diante dos conflitos existenciais que nos assolam? Primeiramente, é importante que a gente venha a reconhecer que nós temos recursos inigualáveis que não são explorados ainda, porque não conhecemos, eles não são claros, eles moram lá naquelas sombras, lá no nosso subconsciente, lá naquela parte em que a lanterna não está mirando. Diante dos conflitos, é necessário um enfrentamento e não aquelas fugas que nós estudamos como mecanismo de defesa da nossa psique. Nós precisamos parar de fugir e enfrentarmos as situações diante dos nossos olhos. Exercícios de afirmação de personalidade e autodescobrimento dos valores são saídas terapêuticas. É importante que a gente diga para nós mesmos quais são os nossos aspectos de personalidade, quais são os nossos valores que nos engrandecem, porque isso vão ser forças emocionais para tratarmos os conflitos. Reconhecer as nossas potencialidades. E aí eu pergunto para vocês se vocês lembram onde moram as nossas potencialidades. Ela mora nas nossas competências, naquilo que nós já sabemos que somos bons e nas nossas luzes também, mas elas também moram lá nas sombras, que serão virtudes que ainda não temos, mas que podem vir a ser. Então, as nossas potencialidades. Ela tem um endereço sabido, que são as nossas virtudes, mas tem um endereço que nós não gostamos de buscar, mas que são ajudas extras. É onde hoje estão as nossas sombras, mas que ao iluminar as nossas sombras, tomarmos consciência dela e tratarmos de nos transformar, elas também serão virtudes. Então as nossas potencialidades também moram ali. E aí também pensarmos sobre as nossas realizações. Tudo aquilo que eu já fiz anteriormente mostra o que eu sei e o que eu sou capaz de fazer. As nossas boas ações, elas nos trazem encorajamento, porque quando eu estou engajada num trabalho voluntário, numa ação de caridade, essa minha boa ação me mostra quão grande eu sou, me dá coragem para enfrentar as sombras que daqui a pouquinho nós vamos trabalhar dentro dos nossos conflitos existenciais. Amadurecimento pessoal e das relações. Quantos de nós se nega a amadurecer, mantendo a psique infantil? Porque é aquela que não precisa trabalhar de forma definitiva as nossas frustrações. Quantos de nós escolhe por não amadurecer na esfera íntima e na esfera do coletivo? Porque na esfera do coletivo nós temos vários paradigmas comparatórios, poderíamos ter utilizado a modelagem, ter escolhido alguém que nos inspira e seguir o seu caminho, que serve de modelo, de guia, mas muitos de nós escolhem o amargor de manter-se na psique infantil e não amadurecermos enquanto indivíduos e com isso assumimos para nós mesmos a responsabilidade transformatória e evolutiva. Tudo começa em assumir as próprias limitações. É o assunto da nossa autoconsciência que trabalhamos em todos os nossos encontros. E transformar a culpa em auto-perdão. E aí eu acho isso assim muito fácil, aqui no papelzinho, mas para que eu possa entender com profundidade essa frase, transformar a culpa em auto-perdão, eu tenho que resgatar a nossa aula sobre sentimentos. E eu disse que o mais nobre de todos os sentimentos é o amor. Mas esse amor direcionado a você mesmo. Lembra que eu disse para você falar com você, que o seu diálogo interno seja gentil e amoroso? É isso que eu estou falando aqui. Porque quando eu identifico a culpa na psique infantil, eu começo a justificar e responsabilizar o outro ou fujo de pensar, acionando aqueles mecanismos de defesa da mente. Mas quando numa psique madura, numa consciência amadurecida, o que eu faço? Eu percebo o meu ato e não vou ficar me culpando com ele. Eu vou reparar aquele erro na medida das minhas possibilidades imediatas e vou fazer diferente no nosso próximo evento. Olha que legal! Eu vou fazer diferente
no próximo evento. Então, hoje era o que eu tinha para fazer, mas não necessariamente eu vou fazer isso todas as vezes, porque agora, estando consciente do meu erro, eu vou substituí-lo por atitudes assertivas, por comportamentos do bem, porque eu vou estar mais virtuosa. E aí nós vamos assim, gente. Hoje eu escolhi como técnica um pouco diferente dos outros dias, até porque nós estamos tendo muitos acessos via YouTube, pelos links do WhatsApp, e a Classroom, a gente tem algumas pessoas que estão aproveitando bastante, e lá eu estou tendo muito feedback legal. Então é um número menor de pessoas, mas a aplicabilidade vem sendo muito intensa, e eu venho gostando muito de alguns relatos individuais do que o exercício que a neurociência traz para esse tema vem colaborando. Então eu trouxe da Classroom hoje para o vídeo os exercícios de neurociência. Lembrando que das outras aulas, os exercícios estão lá na Classroom, na senha que vai estar junto com o link, como sempre. Ok? Então não vamos conseguir trabalhar todos os conflitos, mas vamos começar com alguns. Eu escolhi para iniciar talvez um que não seja muito comum na vida de vocês, né? Todo mundo alado aí, todo mundo já brotou asas na aula de virtudes, mas o ciúme. Como todo e qualquer distúrbio orgânico, psicológico ou mental, ele necessita de tratamento especializado. Né, gente? A psicoterapia, que é uma terapêutica revolucionária, que ela traz na história da humanidade benefícios inigualáveis. Todas as nossas indicações e comentários não pretendem substituir qualquer prescrição ou tratamento especializado. O que nós estamos buscando nessas aulas da arte da relação é que você aplique tudo isso para se relacionar melhor com o outro, para que você possa se relacionar melhor com você. Então, nada do que nós estamos falando aqui é para substituir, não temos a pretensão de alcançarmos a plenitude da psicoterapia no auxílio que ela possa causar para vocês lá no seu processo de coach, de mentoria, ok? É um complemento cheio, recheado de boas intenções e de muito amor por vocês. Vamos lá. No caminho de semear a paz diante do ciúme, penetrar nas causas. Por que eu sou ciumento? Quais são os elementos que estimulam esse meu comportamento, esse meu sentir? Buscar paradigmas do bem para nortear a confrontação e a busca pela saúde mental. Muitas das pessoas ciumentas, elas se acham dentro de um parâmetro de normalidade. O que a gente está sugerindo é que o ciumento ele fale sobre isso com as pessoas e procure nortear esse confronto entre uma pessoa que não é ciumenta com ele mesmo, para que ele comece a ter o que é saudável e o que não é saudável para sua mente. Conviver com a tal realidade, como ela se apresenta. Não, eu sou ciumento? Eu sou ciumento. É não negar esse sentir. Porque quando eu nego a sombra, ela vai ficando mais forte e a gente sabe do efeito que ela explode de forma incontrolável nos momentos mais inapropriados. Encontrar as motivações para libertar-se do sentimento inferior. Buscar a segurança e o direito de ser amado e amar sem oprimir. Amar sem ter medo de perder. Buscar se premiar e não punir. Gente, diante dessas abordagens, o que a gente percebe é que o ciumento, aquela pessoa que sente esse ciúme, ela não tem uma ideia muito definitiva do que é saudável. Ela se acha na condição de saudável, ela se acha na condição de normalidade. Então é muito importante essa aceitação da condição dela, da condição de um distúrbio, da condição de estar pertencendo a um conflito existencial e precisa estar no processo de libertação. E aí eu trago para vocês os exercícios. O que a gente fez diferente nas outras aulas é que a gente já mudava o tema e deixávamos os exercícios lá para a Classroom. Hoje, então, nós vamos trazer os exercícios de neurociência para cá. Então, que propostas de exercício nós temos que vai colaborar com vencer esse conflito existencial? Então, eu sugiro que você faça 2 atos de amor para consigo mesmo. Encontrar o paradigma de saúde mental entre as pessoas que o rodeiam e se aproximar delas.
Aquelas pessoas que não são ciumentas, que são confiantes, que têm uma relação amorosa de paz e de confiança irrestrita. E as pessoas que você convive, que são ciumentas e que concordam com as suas atitudes de ciúme, porque elas também têm, no primeiro momento, fazer o distanciamento terapêutico. Fazer uma lista. Sim, vocês sabem que nós neurocientistas amamos as listinhas. Então, fazer uma lista dos principais motivos pelos quais você merece ser amado. E tratar na psicoterapia as origens. Ah, Adriane, então o porquê eu sou ciumento, eu não vou trabalhar aqui no exercício de neurociência? Você até pode buscar, mas sempre que você caminhar aos pares, o caminhar será muito mais gostoso. Então você pode sim, é lógico que nós podemos. Nós somos seres integrais, somos capazes de nos autocurar sempre. Mas isso não significa que caminhar bem acompanhado não seja uma trajetória mais gostosa, talvez mais rápida, por conta de termos ferramentas profissionais das áreas específicas para esse atendimento. Mas de todos esses exercícios que eu passei para vocês, a lista do porquê eu mereço ser amado vai trabalhar uma das principais causas do ciúme. Aquela pessoa que vive o conflito existencial do ciúme, ela não se acha merecedora do amor. E é por isso que, fazendo essa lista e lendo essa lista diariamente, você vai se convencendo de que você é digno de amor, de ser amado, de estar fazendo parte das relações amorosas. Um outro tema muito forte dentro de conflitos existenciais e o que eu chamo de mal do século é a ansiedade. Então, a ansiedade, o mal do século e semeando a paz, né? São os dois contrapontos. Racionalização do tormento. Sabemos que as emoções negativas podem e devem ser interpretadas, ou seja, racionalizar o tormento. E assim teremos os sentimentos e mediante a reflexão deles é que vamos escolher o otimismo por meio da busca da lição oculta. Então, nós, nesse processo de olharmos os nossos sentimentos inferiores e tratarmos de dar significado a eles, buscar no que nós vivemos qual é a lição daquela vivência, porque toda vivência que gera sentimento negativo, ela traz consigo uma lição oculta que nos ensina algo. Se eu consigo retirar esse algo, eu posso escolher ter uma visão mais otimista da vida. E é isso que nós estamos propondo no processo de cura da ansiedade. Paciência, porque tudo é um processo, é um semear. Equilibrar-se, primeiramente, no aspecto físico. Gente, não há conflito, não há nenhum conflito emocional que perdure mais do que uma urgência física. Pera, Adriane, o que você está falando? Sim. O corpo é a prioridade do cérebro. O cérebro tem uma programação in natura que todos nós temos, que diz o seguinte: cérebro, cuide primeiro do corpo, deixe o corpo organizado e depois prestamos atenção na psique. É por isso que quando o corpo entra em pane, nós temos pausas, nós temos ausências, nós temos desligamentos mentais. Se eu estou muito agitada e enchi meu corpo de hormônios negativos, eu vou ter perda de memória, eu vou ter esquecimento, eu estou no meio de uma palestra e não lembro qual é o segundo ponto. Por quê? Porque para o cérebro eu preciso manter organizado e estável o físico. Então, primeiro eu equilibro o físico. Como? Eu sinto as pré-emoções, eu respiro longamente. Dou uma pausa para mim mesmo. Então, respirando profundamente, eu vou colocar oxigênio, eu vou estar limpando as minhas entradas e saídas, e com isso eu vou equilibrando o meu corpo. O cérebro entende, pronto, ela está sob domínio, agora eu consigo refletir mais. Buscar como saída terapêutica, como exercício para a ansiedade, buscar a finalidade da sua própria existência, buscar o seu legado, saber para que você está aqui.
Que tipo de situação a vida está te convidando? A vida me convida a ser quem? Então vamos agora aos nossos exercícios, a neurociência aí colaborando com a nossa saída do processo de ansiedade. Leituras edificantes e construtivas. Então, para leituras, eu sugiro que você comece com 10 páginas diárias, mas é diárias. Diárias é de segunda a segunda, gente. Não tem domingo, feriado, dia santo, dia de chocolate, não tem essas coisas não. É todo dia. Para criar hábito, é todo dia. Yoga, tai chi, meditação, orações e preces. E fiquem à vontade para co-criar comigo e substituir as palavras orações e meditações para que ela fizer sentido para você, como relaxamento, meditação, energização. Fique à vontade. Use os conceitos e conteúdos que fazem parte de você. Nós estamos aqui para passar para vocês uma comunicação emocional. Então, use-a da maneira que melhor lhe convier, que faça sentido na sua vida e que você possa aplicá-la de forma plena e segura. Pensamentos positivos sobre vigilância. E aqui, para mantermos essa respiração, essa vigilância, o que eu sugiro para vocês? Que vocês façam uma lista de pensamentos negativos ao final de cada período do dia. Então, por exemplo, se eu tenho que ter pensamentos positivos, e para isso eu estou pedindo para vocês fazerem a vigilância, então vocês vão anotar final da manhã, final da tarde e antes de dormir. Daí no final da manhã você anota os pensamentos ruins que você teve, os sentimentos inferiores que você teve, à tarde a mesma coisa, à noite a mesma coisa. E quando você terminar a tua semana, você vai começar a perceber que o simples fato de anotar te deixa alerta para que no próximo dia você não cometa os mesmos deslizes e a mesma falta de vigilância. Então você vai criando sistemas de alerta. A lista de pensamentos, elas funcionam como sistema de alerta. Dica que está aqui em vermelho para vocês. Me agitei, respiro profundamente, porque o cérebro entende que o corpo é mais importante do que a nossa psique. Então eu dou oxigênio para ele, que é seu principal alimento, e ele então relaxa e libera a mente para que a gente possa refletir. Mais um conflito. E esse conflito, ele tem um nomezinho um pouquinho diferente, mas a gente já vai explicar. Deixa eu colocar só uma tela para vocês. Aí. Então, semeando a paz diante da neurastenia. Gente, a neurastenia é o nome atual utilizado para a antiga histeria, debilidade dos nervos. O que ela é? Ela é uma ansiedade mórbida, ou seja, ela é o passo futuro do processo de ansiedade, o mal do século, que dá uma sensação de cansaço de qualquer ordem, e cansaço físico, emocional, ela é intensa e paralisante. Algumas pessoas com neurastenia costumam ficar de camas, acamadas vários dias, sem força, ela tem uma dor no corpo, por todo o corpo. Alguns sintomas são muito parecidos com como chama? Já me esqueci o nome daquela doença que dá dor no corpo inteiro, mas enfim. A neurastenia, ela tem alguns sintomas que são bastante comuns em outras anormalidades. O que nós vamos tratar aqui é desse indivíduo que ele tem uma irritabilidade constante, esse cansaço que o impede de agir. Os seus nervos ficam sem ação. É aquela frase, meus nervos estão à flor da pele. Qualquer ponto pode comprometer a minha sanidade. A terapêutica mais adequada, e ela é o primeiro passo no tratamento desse conflito existencial, é a remoção da culpa e dos tormentos internos. Eu preciso infundir a confiança em mim mesmo. Eu tenho que garantir que eu encontre em mim os motivadores e as forças necessárias para reescrever uma nova história. A busca pelas origens, eu também continuo indicando caminhar em pares. Aceitação da própria realidade, implantação de novos conceitos de vida e do bem-estar. Toda vez que eu tenho tanto coaches, quanto alunos, quanto participantes do processo de mentoria, e que a gente percebe esses sinais,
Eu gosto muito de ter um parecer clínico, né, um parecer de um especialista, de um psiquiatra ou de um psicólogo que venha me dizer se aquele cliente tem este perfil. Porque para este cliente em especial é muito importante retirar o processo de culpa e implantar o autoamor, esse amor sem limites e sem medidas para conosco. A neurociência ela pode colaborar e muito com esse processo. Eu trouxe para vocês algumas ferramentas que são importantes. Não serve só para esse quadro de conflito, mas e vocês podem usar livremente para outras sensações de mal-estar e desconforto. Vamos lá. Neurociência e o seu papel enquanto semeador. Buscar encorajamento. Como eu vou buscar encorajamento? Se eu estou lá debilitada em todos os aspectos, eu tenho dor no corpo inteiro, eu tenho um cansaço mental e emocional gigantesco. Então o que a gente sugere? Uma rotina super simples. Assumir um trabalho voluntário ligado à caridade. Traz o sentimento reparador da construção do se sentir capaz, nos encoraja a dar saltos maiores. Gente, aqui não é necessário que você assuma uma carga horária de 8 horas por dia lá na instituição de caridade. Não, respeita que você está debilitado, que você está sem força, com os nervos à flor da pele, está com aquela paralisia generalizada, tanto nos aspectos físicos quanto os emocionais. Vai lá uma vez por semana, por 1 hora, por 30 minutos. Na semana seguinte, você vai 2 vezes na semana, até que você consiga ir diariamente meia hora. Diariamente 1 hora. E quanto mais você for produzindo nesse ambiente, mesmo você naquela condição debilitada, você vai ser útil. Porque temos instituições de caridade que você ir lá e lavar uma louça, dar 3 mamadeiras para os recém-nascidos, que estão lá desnutridos, que estão na casa de acolhimento, dar um banho no recém-nascido para a mãe social, você já vai estar colaborando. E você sentir que você faz a diferença, gera essa sensação íntima de bem-estar, de sentir-se capaz, vai te dar coragem para alçar voos maiores, os saltos que você precisa para restabelecer a saúde. Contar os seus progressos para os que estão começando no caminho. Então, ao invés de quando você encontra alguém que, eu também estou passando por isso, e daí abre sessão reclamação, e tá, um reclama dali, outro reclama daqui, você para essa comunicação cheia de violência, substitui para contar os seus progressos. Olha, eu estava vivendo isso que você está vivendo, mas eu tomei uma atitude de encorajamento. Eu estou participando de um processo voluntário na minha cidade e eu comecei indo meia hora, agora eu já vou 1 hora por dia. E você tem que ver como eu sou útil lá. Você tem que ver como eu sou importante lá. Olha o amor nascendo por mim mesmo, eu falando bem das minhas próprias ações. Então, rompendo aí o vício da reclamação e incentivando o outro também a partir dos seus relatos de progresso. Redigir um diário e colorir as partes vitoriosas. E quando chegar no final de semana, você vai ler todas as partes coloridas e vai recheando você de bem-estar. Eu gosto dessa técnica do diário e eu peço para os meus alunos também, coaches e da mentoria e alunos de alta performance, para fazer diário da vida. O hábito de fazer diário. E aí você tem lápis de cor do lado, aquelas canetas marcadores, com pelo menos 2 ou 3 cores que você dá o sentido para elas. Então, por exemplo, no meu, eu vou colorir de cor de rosa todos os meus grandes feitos. E vou colorir de azulzinho aquilo que é para eu não fazer mais. As sombrinhas. Aí eu vou colorir de amarelo aquilo que houve uma intervenção externa e que melhorou o meu dia. Então, o amarelo para o outro que participa de forma grandiosa na minha vida, o rosa para os meus grandes feitos e o azul, aquilo que eu não falei na próxima semana. Então, o ato de escrever o diário, ele vai recuperando essa nossa capacidade de olharmos para nós mesmos e termos uma base real de dados para fazer. Temos relatos, e os estudiosos, principalmente de teologia, falam de Santo Agostinho, que tinha o hábito de, no final do dia, fazer essa conversa íntima. Então, ele começava conversando com Deus, fiquem à vontade para substituir para aquilo que fizer sentido para você, e ele então anotava lá e falava assim, sabe, meu Deus,
Hoje eu acertei nisso, mas você não sabe que pensamento que veio na hora da entrega dos donativos lá na comunidade. Eu tive... E aí ele vai falando, esse diálogo íntimo dele, era uma construção, era um diário, onde ele registrava essas emoções, esses sentimentos. Então ele começava a ter uma consciência daquilo que precisava melhorar no dia seguinte. Então, sugestão, redigir o diário, colorir, dando significado às cores que você está colorindo, e quando você for reler, releia principalmente as suas grandes vitórias para que você fique motivado. Então, para essa tarefa específica, nós vamos reler as coisas boas do dia a dia. Mas se eu estiver escrevendo um diário para a autoconsciência, eu vou reler também as negativas e vou traçar estratégias de melhoria. Um outro conflito existencial, esse é um conflito de quando eu escuto esse relato, esse faz o coração da gente sangrar, assim. Porque é um conflito tão intenso, tão devastador, que eu me arrisco a dizer que talvez este seja o conflito existencial mais caótico que o indivíduo possa passar. Porque mesmo na ansiedade, na depressão, no estresse, na culpa, no medo, no ressentimento, na neurastenia, todos esses, me parece que a terapêutica, ela vem de forma socorrista, que nem plantão, sabe? Que nem plantão de hospital, de bairro, que você chega lá, alguém dá um jeitinho, tipo, você encontra. Por mais difícil que seja o caminho de sair do estresse ou da ansiedade, você encontra uma terapêutica, você encontra ajuda externa para fazer esse movimento, mesmo que a decisão final seja sua. Mas aqui, eu tenho que contar com alguém que não existe mais. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou depressiva, quando eu estou com medo, eu conto comigo. O caminho parte de mim mesmo. Mas nesse caso aqui, o ponto inicial deixou de existir. Então, é onde mora a paz se eu tenho um vazio existencial. Gente, a pessoa vazia é aquela que perdeu a identidade. Ela deixou de seguir seus próprios objetivos, desgastados demais, não existe. Perdeu a si mesmo. Em muitos casos, o sentimento de vazio é tão grande que a pessoa se apresenta num nudismo, num silêncio aterrorizante. Não é um jogo, ela realmente não compartilha mais porque ela não existe, ela não tem conteúdo para compartilhar. Isso não acontece do dia para a noite, não. Você não dorme bem e acorda assim. Você vai se perdendo dia após dia. Nós vamos nos perdendo no caminho. Quando todos os outros vão se tornando gigante e você vai se tornando insignificante. Percebe que aqui o meu elemento principal da melhoria de todos os outros conflitos sou eu mesmo. Eu é que vou me tirar do meu processo de depressão, eu é que vou me tirar do processo de estresse, eu que vou me tirar do processo de angústia, mas eu que vou me tirar do vazio, eu não estou ali. Eu me perdi no caminho. E esse me perder no caminho gera talvez o conflito mais dramático que alguém possa estar vivenciando. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso antes de chegarmos, né, nas possíveis soluções. Então, semeando a paz, mesmo diante do vazio. Porque é a paz que vai preencher, que vai trazer de volta a fonte inesgotável da vida, é a conexão com o bem. Por meio da reflexão, busca pelo sentido de ser e de não ter. Normalmente esse vazio está associado com todo momento que a pessoa perdeu algo. E esse algo está ligado às coisas que ela acreditava ter. Então, coisas materiais e até mesmo pessoas que nós achamos que temos a posse, a propriedade do outro. Então, eu perco meu marido, eu perco meu filho, eu me distancio porque mudei de cidade, de alguns familiares importantes, e eu considero isso como se eu tivesse perdido aquelas pessoas. E, na verdade, toda vez que eu perco algo que eu chamo de meu, eu estou perdendo fatias de mim mesmo a ponto de perder todas elas.
e aí eu não existo mais, desculpa, e aí eu não existo mais. Olhar para si antes de olhar para qualquer outra direção. Eu preciso começar a me encontrar, eu preciso me achar em algum lugar. Libertar-se das frustrações traduzidas como perda de um pedaço de si mesmo, mas entender que foi um treino um pouco mais forte para desenvolver alguma competência esquecida. Então aqui eu preciso trazer essa pessoa que está nesse vazio existencial, se é o meu caso, me trazer de volta, dando para mim mesmo as partes que eu deixei se apagar. Porque eu não preciso mais traduzir tudo que eu perdi como efetiva perda, mas sim como uma lição, uma frustração necessária para que eu desenvolvesse melhor as minhas potencialidades. E o que a gente traz de exercícios, né? Aqui, o que nós sugerimos para vocês, nesse vazio existencial, é uma lista dos medos, culpas, mágoas e frustrações. Caminhar aos pares sempre, ou seja, buscar ajuda, seja no processo de coaching, mentoria, com a psicoterapia. Cada lista desta, eu vou buscar as minhas origens. Não importa se são origens reais ou imaginárias, com o tempo e com o trabalho de autoconsciência, nós vamos começar a fazer diferença entre uma e outra. Se imaginar preenchida de sentido. Então eu começo a dar coisas de volta para mim mesmo. Eu começo a me devolver as pessoas, as coisas e o sentir. Eu busco na minha memória e revivo momentos de extrema alegria. Como a memória, tudo que você recupera da memória, ela gera quimicamente no seu corpo uma vivência de novo. Então, se eu vou ficar lembrando de coisas maravilhosas, eu fecho o olho e fico lá pensando naquela festa de aniversário, naquele baile gostoso com a pessoa que eu amo. Eu acho que nem existe mais baile, né, gente? Então, eu tô lá dançando com a pessoa que eu amo, eu tô ali sentada com meus familiares que eu gosto tanto. Eu fecho os olhos e vou rememorando. A minha memória tem um efeito de produção hormonal necessária para o sentimento de felicidade. Lembra que o nosso corpo está pronto para a felicidade? É isso que nós vamos estar dando a ele. Vamos estar dando motivos para ele se felicitar, para ele se preencher. Uma rotina de doação de amor ao próximo por semana. Ai, Adriane, lá na outra seria uma rotina por dia. Por que aqui uma vez por semana só? Porque aqui nós estamos vazios demais. Precisamos ir mais devagar, devagar e sempre. Disciplina começa com rotinas fáceis de serem executadas. Uma rotina de doação de amor próprio por dia. Uma vez para o próximo, uma vez para você mesmo. Uma vez por semana, no próximo, e para você mesmo, uma ação de amor próprio por dia. E aí aqui pode ser pequenas rotinas, pequenos carinhos, pequenas incursões aí pelo processo de felicitar-se. Eu coloco a meditação 3 vezes ao dia por 15 minutos e se vocês me permitem, eu colocaria mais uma 9 aqui. A meditação 3 vezes ao dia, porque ela vai te dar a pausa mental necessária para o preenchimento dos processos de alegria que a gente treinou antes. Eu colocaria 3 atividades físicas no dia. Não é 3 horas de aeróbico, tá, gente? É 10 minutinhos, depois 15 minutos, depois 20 minutos. Por que separar a hora aeróbica, a hora da atividade física, em 3 momentos? Porque se você não está fazendo isso para você ganhar performance física, você está fazendo isso para gerar hormônios do bem. Se eu me exercito acima de 10 a 15 minutos, eu já inicio o processo de produção hormonal. Eu fazendo isso 3 vezes ao dia em horários diferentes, eu tenho 3 picos de produção hormonal favorável, ok? Então, o 9º item seria, então, 3 vezes aí de atividade física em horários bastante espaçados, para que você tenha uma produção hormonal mais intensa e mais produtiva. Bom, pessoal, com isso a gente cumpre o nosso objetivo com o curso A Arte da Relação. O que nós gostaríamos de ter deixado para vocês é essa experiência de conhecer o processo relacional, de entendermos o quão importante que é esse momento. Então, o que nós queremos é que você interiorize essa vivência de uma maneira poderosa na sua vida, que você faça bom uso disso. E eu deixo para vocês
o que de melhor a gente tentou construir nessa semana. Que a paz que brilha em mim, brilha em você. Foi uma honra estar aqui com você durante toda essa semana. Eu tenho muita gratidão por servir você e queria agradecer muito as pessoas que durante toda a semana recebiam as minhas aulas e compartilhavam. E ter visto isso nas redes sociais me deixou muito feliz. Sabe, eram felicidades duplas. Felicidade quando você foi lá e assistiu e gostou. E felicidade maior ainda porque você entendeu o objetivo de estar aqui com você, né? Eu estou online, o meu conteúdo online, o meu mundo digital é para servir você. E você entendeu isso e você também fez isso. Você encontrou pessoas que não estão nas minhas redes e que esse conteúdo era importante. Então, eu quero que vocês se sintam livres para compartilhar todo esse conteúdo, porque a partir do momento que eu entreguei para vocês, ele é nosso. Ele foi construído com muito amor, recheado das melhores intenções, e eu espero ter deixado a neurociência mais próxima de vocês, né? Porque parece um conhecimento tão intelectualizado, tão distante, ter trazido para perto do coração de vocês esses profissionais que colaboram tanto com a nossa psique madura, né, os coaches, os mentores, as psicólogas, os psiquiatras, que são pessoas muito focadas, muito direcionadas e competentes para nos ajudar neste caminho a dois, nesse caminho aos pares, pelo mundo das relações. Quando eu escolhi o nome A Arte da Relação, o que eu mais queria era dizer para vocês que relacionamento, que nós somos seres de relação obrigatoriamente, mas a qualidade da relação é uma competência de artista, daquele que se inspira e se motiva e vai lá e faz a diferença na vida do outro. É isso, é quando alguém pinta um quadro e é quando ele expõe aquele quadro, ele enche todos os olhos do mundo de alegria. Então, a arte da relação, ela traz esse convite, que você se inunde de relacionamentos poderosos e maravilhosos e com isso você espalha ao mundo a arte de se relacionar melhor a todos os dias. Nem todos os dias é simples, nem todos os dias é fácil, mas o mais interessante, o mais legal é se você é um semeador, se você é um agricultor, você sabe que muitas das sementes irão florescer, algumas não. E será necessário replantio. E cuidar de novo, e fazer de novo. Treina e te torna mais competente e traz a lição escondida da paciência e da perseverança. Eu desejo a todos vocês um beijo enorme, cheio de amor e foi uma honra poder servi-los. Beijo no coração.